Samanta, obrigado, viu? Mas aqui vai me atrapalhar. Deus abençoe. Eu vou acabar trombando nesse negócio aqui. Amém. Aqui eu vou usar aqui um exemplo. Então, na estrada para Deus, Deus não precisa provar nada para ninguém. Amém? Então é isso que eu quero falar com vocês, bem rapidamente, dizendo novamente, na estrada para Deus, Deus não precisa provar nada para ninguém. E nós vamos entender o porquê. Amém? Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler um texto que está em Êxodo, capítulo 14, verso 15, que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Amém? Então esse texto base que eu quero usar nessa pregação do segundo tempo para vocês. Amém? Irmãos, a história de Moisés é uma história conhecida. Amém? E eu também sei que tem pessoas aqui que não conhecem a história de Moisés. Então, bem basicamente, rapidamente, vou dar uma pincelada para vocês entenderem aonde eu quero chegar nesse texto aqui, nesse tema. Tudo começou, com esse homem que já era avançado em idade. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Está lá em Êxodo, no capítulo 3. E é legal, não posso dizer que é verdade, mas na tradição judaica, que é chamado de Torá oral, não vou arriscar o hebraico, porque eu não sei falar hebraico, mas eles falam que é a Torá Shibapé, que é a Torá oral, que é uma coisa é a Torá escrita, a Torá escrita, outra coisa é a Torá oral, ou seja, a escrita é o que foi escrito nos 5 livros, primeiros livros da Bíblia, e essa Torá oral, segundo a tradição judaica, era os judeus, os rabinos ensinavam como fazer. Então, exemplo, a Torá escrita, os Pentateuco, os 5 livros, diz, exemplo, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E essa Torá oral ensinava como devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nessa tradição, não posso dizer que é verdade, mas se for verdade, é muito bonito. Diz que Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro quando uma das ovelhas se perdeu. E ele foi atrás da ovelha que se perdeu. E diz essa tradição judaica que ele estava próximo ali ao Monte Sinai, e ele meio que praticamente contornou o Monte Sinai atrás de uma ovelha perdida. E dentro desse trajeto, desse caminho até essa ovelha perdida, ele observou que uma sarça estava pegando fogo além do normal, porque era de costume na época sarças pegarem fogo, porque deserto é muito quente, então as sarças pegavam fogo, automaticamente. Só que uma em específico estava além do normal, e o fogo estava muito grande. E vocês conhecem a história, quem não conhece, Moisés vê aquilo de longe e vai até essa sarça de curioso. Mas naquela sarça, Deus fala com ele. Por que eu quis dizer isso? Bem rapidinho, só uma curiosidade legal, Tudo começou com um homem correndo atrás de uma ovelha perdida. E assim é comigo e com você, que a história bíblica nos diz isso, de um Deus que sempre corre atrás de você, de nós. E aí Moisés, curioso, amém, meu jeito mesmo, eu até pedi o Daniel para colocar o microfone aqui, mas não tem jeito, eu não consigo, mas amém. E aí Deus fala com Moisés, pede para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele está é terra santa, e Deus então dá essa missão para Moisés. E Deus então dá um sinal para Moisés. Para você que não sabe da história, Deus fala assim: Moisés, o meu povo está escravizado há muitos anos, e a oração desse povo chegou até mim. E você vai ser o libertador, você é o escolhido. Você achando que você não é capaz, mas eu escolhi você. Resumo da história: Deus dá sinais para Moisés. Que sinais são esses? Moisés colocava a mão no peito,
Na hora que ele tirava a mão de Moisés ficava leprosa. E aí então Moisés colocava a mão no peito de novo, na hora que ele tirava, a sua mão voltava ao normal. E Deus deu também a Moisés um outro sinal, porque Moisés tinha um cajado, porque ele era um pastor de ovelhas. E Deus falou com Moisés: Moisés, joga o seu cajado no chão. Moisés jogava o cajado virava serpente. E quando Moisés pegava na ponta da cauda da serpente, a serpente virava um cajado de novo. Então Deus enviou Moisés diante de Faraó como libertador com estes sinais. E assim começou essa história de Moisés. Moisés foi até Faraó, fez os sinais, Faraó endurece o coração. Deus decide então derramar 10 pragas na terra do Egito: água em sangue, rãs, piolho, moscas, morte dos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E isso mexeu tanto com o Egito, porque essas 10 pragas foi meio que um juízo de Deus para os deuses do Egito. Não vou falar muito aqui porque não dá tempo, mas para você que não sabe, Deus ele derramou uma praga específica para derrubar deuses no Egito. Então não foi à toa que Deus mandou certas pragas, porque o Egito tinha o costume de adorar vários deuses. Então essas pragas foram meio que Deus dizendo para o povo do Egito que ele era maior do que todos aqueles deuses. E na última praga que mexeu com o filho de Faraó, Faraó então decide libertar o povo. O povo então é liberto. E a Bíblia diz ali no capítulo 12, no capítulo 13, para vocês entenderem, que Deus dá uma direção para Moisés e o seu povo. Que direção é essa? Para se acampar próximo ao Mar Vermelho. E aí a Bíblia diz que Moisés e o povo de Israel se acampa perto do Mar Vermelho. E quando eles menos esperaram, Faraó aparece com seus cavalos e seu exército. Diz a Bíblia, irmãos, que o povo se desesperou. Por quê? Eles olharam para trás, viam inúmeros guerreiros. Era a maior nação daquela época. A Bíblia fala que tinham 600 carros de guerra, fora os soldados. E Faraó conduzindo esse exército. Então imagina você no lugar do povo. Com certeza todos nós ficaríamos desesperados. E aí de frente o mar e atrás Faraó. E aí neste exato momento que o coração de Moisés, porque a Bíblia não fala que Moisés falou com a boca. O texto fala que Deus responde a Moisés assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E é nesse texto que eu li que eu quero trazer esses 2 ensinamentos para vocês. Primeiro, é o tema da mensagem. Dentro dessa mensagem eu trago 2 ensinamentos. Primeiro, Deus não precisa provar mais nada para mim e para você. Para você entender, irmãos, o clamor do povo, porque se você ler o texto, o povo começou a murmurar, começou a questionar a Deus. E aí Deus responde para Moisés, não só para Moisés, mas para o povo inteiro: por que esse povo está clamando a mim? Por que esse povo está murmurando contra mim? Entre outras palavras, para você entender. Aquele povo, a oração daquele povo, era uma oração de que Deus deveria provar de novo que Ele era Deus. Porque o povo estava murmurando com Moisés: Moisés, você nos trouxe para o deserto, para nós morrermos aqui? Era melhor nós termos ficado lá escravos. Então o questionamento do povo era: uai, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Então o questionamento do povo era que Deus precisava provar mais uma vez que Ele era Deus. E Deus está mandando eu dizer para nós aqui nessa noite, no dia de hoje. Talvez a sua oração está sendo uma oração de que Deus precisa provar para você que Ele é Deus. Deus não precisa provar para você mais nada. Deus não precisa provar nada para nós. Talvez o nosso clamor a Deus é que
Deus precisa fazer sinais na nossa caminhada, na nossa vida, para nós continuarmos a servirmos a Ele. Não. Deus está mandando eu dizer para vocês, Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus já fez. Sabe por que Deus repreendeu aquele povo? Porque Deus já tinha feito nas pragas do Egito. Então Israel queria que Deus continuasse provando que Ele era Deus, e existem jovens aqui que estão clamando de uma forma em que Deus precisa fazer algo para ele continuar servindo a Deus. Amados, Deus não vai fazer. Tem jovens desanimados porque as coisas não estão indo conforme eles desejam, porque ele quer um sinal de Deus e uma resposta de Deus. E Deus está te respondendo, eu não vou te dar. Olha que benção. Mas eu vou explicar o porquê. Esquenta a cabeça não. Sabe por quê, amados? Está na hora da gente crescer, amém? Amém ou não? Quem pede muita prova, quem pede muita resposta, é criança na fé. Mas nós não somos mais criança na fé, amém? Vocês não são mais criança na fé. Por isso que Deus está trazendo essa palavra para vocês, para nós. Aquele povo pedia sinal, por quê? Porque era um povo que estava há 400 anos sem contato com Deus. Então quem não tem muito contato com Deus, não conhece tanto a Deus, pede sinais o tempo inteiro. É ou não é verdade? Então Deus quer cessar isso na sua vida. Amém, jovem? Deus quer cessar. Ah, se o ônibus for vermelho é de Deus. Para com isso. Amém ou não? Eu estou falando a verdade aqui. Não vem não. Ah, que se minha mãe olhar para mim torto, eu vou viajar. Não, irmão. Calma aí. Se o pastor Tiago me cumprimentar porque eu posso fazer. Não é assim que funciona. Quem faz isso é menino na fé. Mas se tem algum menino na fé que não tem problema, Deus atende o seu pedido também. Olha que loucura. Mudou a pregação, né? Mas para o menino na fé, que ele não conhece a Deus, Deus faz. Porque quando Deus chamou Moisés, ele não conhecia Deus. Põe a mão no seu peito. Pum. Coloca de novo. Tum. Joga o cajado. Moisés, eu fico imaginando Moisés dormindo de noite, olhando para o cajado dele. Hein? Hein, Edgar? Você ia dormir com o cajado do lado? Eu acho que botava o cajado lá no outro lote. E eu dormia. Vai que esse cajado vira cobra aqui do nada e me morde aqui de noite. Né? Então quem não tem experiência, Deus faz. Mas quem já é maduro... Então, para os maduros na fé, para de pedir sinal para Deus, ah, que se eu ver o letreiro, para com isso, irmão. Se o pastor Luiz, não, nós já somos maduros na fé. Está na hora de nós crescermos. Então, como nós somos maduros na fé, deixa eu tomar uma água rápido. Olha que lindo aqui, ó. Amém? Quem trouxe? Amém? Vou deixar a minha aqui. Estou mostrando a vocês uma prova da grandeza de Deus. Você que gosta de sinais, né? Está aqui, ó, um sinal. Sabe por quê? Porque Deus já mostrou a sua grandeza e poder na história da humanidade através dessa palavra aqui. Então, se você que está aqui nessa noite, nós estamos querendo algo de Deus, não precisamos de pedir Deus mais uma prova que Ele é Deus. Nós já temos uma prova que Deus existe e que Ele é poderoso. E eu vou te ajudar. Vamos lá. Pastor, mas esse é só um livro de capa dura e páginas. Não é. Deus, Ele é comprovado através desse livro aqui. Sabia disso? Que você carrega ou não carrega. Traz para a igreja ou não traz. Está no iPad, no iPhone. Deus, Ele comprova o seu poder através deste livro aqui. Eu vou ler porque é muita informação, mas vai ser bênção. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos. Ela tem 66 livros,
39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Amém? Ao longo de 1500 anos foram escritos 66 livros, inspirados por Deus. Homens comuns escreveram em nome de Deus. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quantos autores, pastor? Aproximadamente 40 autores diferentes em épocas diferentes. Alguém que já escreveu uma cartinha? Já? Na agenda? Sumiu, né? Porque não foi Deus que escreveu. Pegou? Agora já entendeu, começou a entender o mistério, já? Que aqui está a prova que Deus é. Não precisamos de mais nada. Já, meu Deus, meus escritos lá, sumiu. Fui eu, mas se fosse Deus. Então, aproximadamente 40 autores escreveram a Bíblia, sendo reis como Davi e Salomão, profetas como Isaías e Jeremias, pescadores como Pedro, médico como Lucas, médico também escreveu a Bíblia, e líderes religiosos como Moisés e o apóstolo Paulo. Então veja que do letrado ao sem letra, Deus inspirou homens comuns para falar através desses homens. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, um pouco de aramaico e no grego. Amém? Então a Bíblia original foi escrita em hebraico, em aramaico e no grego. Estou contando para vocês um pouco da história da Bíblia. E durante a história, amados, dentro desses 1500 anos, não 1500 anos agora, 1500 anos até ela ser formada, amém? Canonizada, juntada. Durante essa história até hoje, eu quero que você preste atenção nisso aqui bem rapidamente, que isso fortalece a nossa fé. Só no Antigo Testamento, a arqueologia trabalha como achados, amém? Achou, viu, comprovou, existiu. É assim. Fez os exames, fez tudo, patenteou, existiu. Essa história é verdadeira, mentiroso, enfim. Só no Antigo Testamento, alguns aqui já sabem, mas eu vou repetir, talvez você não sabe. Este livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, só o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, foram encontrados em toda a história humana 60 mil cópias. De pessoas diferentes, não estou dizendo só dos 40 autores não, aqui já é outra coisa agora. Então, 60 mil pessoas traduziram a Bíblia, foram passando de época em época, escrevendo para abençoar as próximas gerações, porque papel se perde, não é verdade? Se deixar o papel ali, o papel vai se perder. Então Deus preservou a sua palavra, usando homens para continuar a traduzir a palavra dele. Só para você ter uma ideia, quem faz faculdade aqui? Amém? Faz faculdade, não faz? Já ouviu falar, eu não conheço muito, mas estudo para pregar. Paulo Freire, conhece Paulo Freire? Alguém conhece Paulo Freire? Tem uma escola Paulo Freire, muito conhecido. Pitágoras, né? Os filósofos aí, Nietzsche, falam isso, Sócrates, sim ou não? Olha só, Harvard, falei inglês, falei certo aí ou não? Harvard, sei lá, Harvard. As maiores faculdades do mundo, a cadeia escolar, cadeia de matérias, a grade de matérias é fundamentada nesses teólogos, amém? Tem teólogo que filósofos, que a Bíblia foi achado de escrito 100 vezes mais. E existem faculdades, existe a faculdade Pitágoras, existe várias coisas prontas que a arqueologia encontrou e patenteou que eles existiram, amém? Tem filósofo aqui, que eu não pesquisei o nome, mas que foram encontrados apenas 10 manuscritos durante toda a história, e a arqueologia comprova que ele existiu. Tem provas. Mas a nossa Bíblia, só o Antigo Testamento, foi encontrada 60 mil cópias. 60 mil cópias. O Novo Testamento foram encontradas
mais de 5.800 cópias de 2.000 anos para cá. Só o Novo Testamento, 2.000 anos para cá. Deixa eu ler mais aqui, que eu escrevi muita coisa. Só para vocês terem uma noção, aqui, ó. Eles encontraram manuscritos no Mar Morto. Conhece o Mar Morto? Mar Morto. Perto do Mar Morto, que é difícil falar, Mar Morto, tem cavernas, aonde um grupo chamado, se eu não me engano, saduceus, eles achavam que se isolar em cavernas era uma forma de se santificar e ficar lendo a Bíblia. Esse grupo ele existia na época de Jesus. Jesus pregou contra esse grupo. Fariseus, saduceus, zelotes. Alguém já leu o Novo Testamento ou não? Já leu? Então, esse grupo, eles achavam que se isolar, eles ficariam mais santos. Então eles levavam o pergaminho do Antigo Testamento e ficavam lendo nas cavernas. E eles colocavam em vaso de barro para preservar os manuscritos. Em 1947, a arqueologia, os escavadores acharam o rolo do livro de Isaías. 2.000 anos esse rolo. A idade desse rolo era antes de Jesus Cristo. Posso te falar? Se você pesquisar, só dá um Google e vê. As mesmas escritas que está na sua Bíblia, é a mesma do rolo de 2.000 anos atrás. A mesma coisa. Isso é Deus ou não é? Gente, se a gente fizer um teste aqui, nós, escrever uma cartinha, eu escrevo para a Renata, eu falo assim, ó, Renata, daqui 10 anos, não, eu vou falar para a Renata umas 10 palavras, e ela vai escrever. Aí eu vou falar para ela assim, Renata, daqui 2 anos você passa para o Tiago. Aí ela vai, daqui 2 anos, vai lembrar, vai lembrar. 2 anos passa para o Tiago, daqui 2 anos o Tiago passa para o Bruno, para a Samanta, eu acho que chega na Renata, já perdeu tudo. Mas aquilo que Deus escreveu, não se perdeu. Isso prova o quê, gente? Um poder de Deus gigantesco. Então eu estou mostrando para você aqui, porque é muita coisa que eu escrevi aqui. Só uma outra coisa aqui, rapidamente. Cidades foram comprovadas que existiram através da Bíblia. Como Babilônia, como os impérios na época persa, os impérios da Grécia. Não tem livros falando muito sobre isso. O livro que mais achou cópias dessas histórias foi a Bíblia Sagrada. E é tão impressionante, deixa eu ver se eu estou com tempo aqui, já está acabando meu tempo. É tão impressionante que é o seguinte, a fidelidade das Escrituras é tão alta, porque até nas, vou falar controvérsias, mas controvérsias para vocês entenderem, não é essa a palavra certa, mas até nessas controvérsias, porque dos anos que iriam se passando, tinha leves mudanças, não era exatamente iguais, mas sabe qual que era a porcentagem de mudança? Pode pesquisar, 99%. A mudança era de 1% só, o resto era igual, e perfeitamente igual. Só que era tipo assim, ó, era uma mudança que fidelizava ainda mais as Escrituras. Por quê? Vou te dar um exemplo. O Rafael é policial, tá eu, a Renata e a Ana Luísa lá, meio que mal encarado, andando na rua, né? Bonezão, não sei o que, tal. Aconteceu a gente aprontou. Aí o policial me para primeiro, me chama no canto, fala assim, ei, fala aí o que aconteceu. Aí eu vou e falo, ó, a gente estava no shopping, e eu fui e peguei um chocolate. Ah, mas o chocolate tinha a capa vermelha, não lembro o nome dele. Beleza, chama a Renata. A Renata vai, e aí, me conta o que aconteceu. A Renata, nós estávamos no shopping e nós roubamos um chocolate. Só que eu não lembro a cor da capa, era meio vermelho escuro. Aí chama a Ana Luísa. E aí, Ana Luísa? E aí, fulana, né, Ana Luísa? E aí, me conta o que aconteceu.
nós estávamos no shopping, nós roubamos um chocolate. Só que eu não lembro se ele tinha capa ou não tinha capa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque se fosse uma mentira, os três falariam a mesma história iguaizinhos. Porque ia entender o quê? Que os três combinaram. Que vamos falar, essa história aqui. Mas quando é um fato verdadeiro e genuíno, o decorrer da história é desenrolado sobre a verdade. Então há uma pequena mudança, porém a história é verdadeira. Então eu estou mostrando a você que se você pesquisar, a Bíblia tem pequenas discordâncias de 1%, gente. 1%. Em mais de 2.000 anos. Então essas discordâncias, se você pesquisar, elevam ainda mais a verdadeira palavra de Deus. Então eu estou mostrando para você que o que você segura na sua mão é o maior sinal de todos. Que se você quiser um sinal de Deus, está dentro da sua casa, talvez guardado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que eu acabei de ler aqui agora, que eu lembrei. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Por Deus, que entrou aqui nessa noite pedindo para Deus um sinal. O sinal está aí, na sua mão. Sabe por quê? Porque 60.000 pessoas, em épocas diferentes, falaram esse texto aqui. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Que é um sinal de Deus, do poder de Deus. 60.000 pessoas em 2 anos dizendo que Deus reúne as estrelas e chama cada uma pelo nome. O nosso Deus é poderoso. Quer saber se o seu Deus é poderoso? Leia a Bíblia. Leia, saiba a história das 60.000 cópias escritas dizendo que Deus reúne as estrelas e chama cada uma pelo nome. Quer provar o poder de Deus? É só ler. Procure a história. A concepção de Deus muda. Você vai ler agora a Bíblia diferente. O que essa Bíblia diz mais? Que Deus mediu a concha do mar. Mediu o mar na concha da sua mão. Isaías 40, 12. Está querendo ver se o seu Deus é poderoso? Saiba que 60.000 pessoas disseram a mesma coisa. Que o nosso Deus pega o mar na concha da sua mão. Está duvidando que Deus possa resolver essa causa sua? Abre lá em Isaías 40, 12. E descubra que 60.000 pessoas disseram a mesma coisa. Que Deus reúne o oceano inteiro na concha da sua mão. 60.000 pessoas disseram que esse Deus livrou 3 jovens de uma fornalha ardente. 60.000 pessoas disseram que Deus livrou um homem dentro de uma cova de leões famintos. Eu estou tentando provocar em você que está querendo que Deus mostre a você um sinal da sua grandeza. Deus já mostrou. Talvez você quer ver um sinal miraculoso na sua frente e Deus não vai fazer, porque Deus já provou que Ele é Deus em nossas vidas. Vocês estão entendendo? E 5.800 cópias disseram o seguinte texto: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você entrou aqui nessa noite querendo profecia, não tem. Se você entrou aqui nessa noite querendo ver fogo cair do céu, não tem. Se você entrou aqui nessa noite querendo que Deus use alguém para falar com você, Deus não vai falar. Deus já falou 5.800 vezes durante a história. Você tem uma bazuca dentro da sua casa, de glória, de poder, que não é qualquer... Irmãos, talvez eu não consegui falar da forma como eu queria, como a Bíblia merece, que essa é que é a verdade, de tão grande que é isso aqui, que se você se dedicar, se você... pastor, eu não entendo nada, não tem problema, começa a ler, só leia, peça ao Espírito Santo, que Ele é o dono da palavra, Ele que guiou essa palavra.
Então, às vezes, a gente vai em lugares errados e esquece que a gente tem uma dinamite dentro da nossa casa. Que se você puxar a história desse livro aqui, você fica doido. Doidinho. 5.000, não, pensa. Talvez não estou conseguindo, mas vou tentar de novo. Pensa, 5.800 cópias, pessoas dizendo, o meu Deus. Aí você vai falar assim, o meu também. Espera aí, ué. Ele é o meu Deus também. Você está entendendo? Espera aí, esse Deus é o meu Deus também. Eu aceitei esse Deus como meu único e suficiente Salvador. Então, espera aí, Ele é o meu Deus também. Então, o meu Deus também, segundo a sua riqueza, suprirá as minhas necessidades. Tá bom, acabou, a oração está respondida. A oração está respondida. Eu estou precisando de um sinal, Aí você pega o Antigo Testamento, você lê, você abre lá. Daniel dormiu no colo do leão. Porque às vezes o leão, sei lá, ué. Os leões aqueceram, ele virou coberta. Deitou o leão, deitou em cima dele, cobriu ele e boa. Aí você lê e você fala assim, peraí, esse Deus do Daniel é o meu também. Ou vocês não é assim? Eu sou assim. Então, se vocês não são assim, começa a ser. Porque Ele é o seu Deus também. Ou não é? Ele, esse Deus aqui, ó, é o seu Deus também. Também. O Deus que deixou a sua marca na história da humanidade. Segundo e último, eu encerro, ensinamento. Então, primeiro, Deus não precisa provar nada para você e nem para mim. Sabe por que Deus não precisa? Porque nós já o conhecemos, já sabemos quem Ele é. E nós estamos pedindo errado, pedindo Ele sinais. Ele não vai dar sinais, Ele já deu. E eu mostrei aqui rapidamente para vocês. Sabe por que Deus não vai te dar sinais? Como Ele não deu para o povo lá no deserto, não quis dar? Porque Ele não quer te dar sinal, Ele quer que você avance e marche. Põe aí para mim, por favor, o segundo tópico. Porque Deus quer que você avance, não quer que você fique pedindo sinal. Tem gente que fica um ano inteiro, irmã, oh Deus, fala comigo, oh Deus, fala comigo, oh Deus, fala comigo, Senhor. Oh Jesus, fala comigo, papai. Estou aguentando mais, Jesus. Me dá um sinal, Senhor. Usa o pastor Tiago, eu vou no culto hoje. Usa o pastor Luiz, aí o camarada, não vou ensinar, peraí. Olha para trás. O cara senta lá no último banco, lá atrás. Eu vou passar, peraí, Camila, vou sentar lá na Camila aqui. O cara está aqui, eu vou sentar no canto aqui. O cara escondendo para não tocar no louvor, para não servir no diaconato, para não participar da cozinha, para não ajudar na limpeza, mas o camarada quer um sinal de Deus. O homem está aqui, ó. Fala comigo, oh Deus, dá um sinal. Não, meu filho, ô jovem. Deus quer que você avança. Deus quer que você marche. Sabe quando o mar vermelho abriu? Quando o povo começou a marchar. Enquanto nós não marcharmos, avançarmos, o mar não vai abrir. Não estou dizendo que Deus nunca vai trazer um sinal miraculoso. Deus vai fazer. Mas quando você pegar a sua mochila, pegar as suas coisas, começar a andar. Começar a andar, os trem começam a acontecer. Sim ou não? Deus quer que nós avancemos. Ô Jesus, quantas vezes eu falei que eu estou finalizando? Tem 1 trilhão de coisas para me falar. Hein, Jean? É ou não é verdade? É verdade, né? Somos assim. Será que eu falo de Enéas? Conhece Enéas? Não é o deputado não, Enéas da Bíblia. Atos 9. Conhece Enéas? Sabe quem foi Enéas? Um paralítico. Sabe quem era o pastor de Enéas? Pedro. Sabe qual igreja ele era? A primeira igreja, a igreja primitiva. Melhor pastor, melhor igreja, mas o homem era paralítico. Entendeu não? Ar-condicionado, banco colchoado, pastor bonito. De Deus, hein, Edgar? De Deus. Olha que igreja maravilhosa. Hein? Jovens lindos, liderança abençoada e o camarada paralítico. Por quê? Porque está paralítico? Ele quer sinal. Ele quer profecia, quer não sei o quê, quer fazer outra. Não, meu filho, avance.
Ah, pastor, mas não sei o que. Vamos, meu filho, canta, ministra. Eu não sei, vamos. Falei com o Tiago, vai, Tiago, prega, fala, meu filho. Bora, desemboca esse vaso aí. Em outras palavras, né? Por isso que eu estou botando o povo para pregar. Isso é avançar. Avançar onde? Para o propósito que Deus preparou para vocês. Posso ouvir um amém? Ah, eu vou orar, vamos orar. Tem mais coisa para falar aqui. Vamos orar, levanta, fica de pé. Deixa eu orar por vocês. Ô glória. Vamos orar mais uma vez. Deus quer que você avance na oração. Deus quer que você avance no seu trabalho. Deus quer que você avance na faculdade. Deus quer que você avance na sua família. Deus quer fazer de você um canal de bênção na vida das outras pessoas. Deus está nos chamando nessa noite para nós avançarmos. Não é hora de pedir sinal, é hora de avançar. Porque o sinal vem depois que nós avançamos. Feche os olhos. Avance. Pastor, eu quero casar, seja uma pessoa de Deus. Avance pessoalmente primeiro. Pastor, eu quero ser um grande homem de Deus. Avança na leitura da palavra, na oração, no jejum. Pastor, eu quero ser um empresário. Avance no estudo. Faça, comece a fazer, meu irmão. Para de ficar pedindo, Deus sinal. Deus já deu o sinal, está aí na sua mão. 60 mil cópias no Antigo Testamento e 5.800 cópias no Novo Testamento. Deus já provou que Ele existe, Deus já provou que Ele é Deus, Deus já provou o seu poder, agora é a sua vez de avançar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom. Que em nome de Jesus o teu Espírito nessa noite venha provocar um avançar na vida desses jovens. Talvez como o Senhor tem falado através do nosso pastor, que o desespero, a dúvida, o medo tem paralisado esse jovem e essa jovem. Mas o Senhor tem uma palavra nessa noite para eles que é: avance, cresça. Jovens Batista, tempo de Deus, por que estão clamando a Deus? O Senhor manda eu dizer a vocês: avance, avance. Deus está mandando eu dizer a vocês: parem de pedir o Senhor sinal e avance em prol do propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Nós temos liberdade, amém? Sem Se você quiser ajoelhar, se você quiser abraçar alguém, se você quiser orar por alguém, homem com homem, mulher com mulher, fica à vontade. Se você quiser deitar, você deita. Se você quiser clamar, você clama. Mas Deus quer que nós avancemos nessa noite, meu irmão. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar
os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, Senhor, é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Não tem mais nada, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. sou totalmente teu.
sincero com o Senhor. Amados, a última para finalizar. Pode ficar com os olhos fechados. Eu falo e encerro. Se vocês imaginarem aqui a cena de Israel de frente ao mar, à frente estava o mar vermelho e atrás estavam os cavaleiros de Faraó. E eles pediram a Deus um sinal e Deus não deu. Por quê? Porque se eles olhassem para cima, eles iriam ver uma nuvem pegando fogo. Sabe o que está faltando em nós? Olharmos para cima. Deus não quer que nós olhamos para trás. E Deus também não quer que você olhe para o problema que você está enfrentando. Deus quer que você olhe para cima e perceba e veja que Deus está com você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa renovar vocês. Que Deus possa preencher talvez o vazio que ainda existe em você. Que Deus possa dar vocês crescimento. Que Deus possa cada dia mais revelar a vontade dEle na vida de vocês. Que Ele abençoe vocês. Que Ele multiplique na vida de vocês. Que Ele dê paz ao coração de vocês. Que Ele dê alegria ao coração de vocês. Que Ele liberte cada um de vocês. Que Ele cresça a presença dEle na vida de vocês, em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Saia daqui abençoado pelo poder do nome de Jesus. Saia daqui, jovem, sabendo que Deus é com você. Deus tem um propósito na vida de você. Se ainda você não conhece Deus, Deus faz um convite para você. E Ele existe. Deus existe. Só Ele pode preencher o vazio que há no seu coração. Só Ele pode dar a alegria que você procura. Só Ele pode fazer o que você precisa fazer e ainda mais. Agora, se você conhece a Deus, entrou aqui desanimado, que Deus renove você. Que Deus responda a sua oração. Que Deus manifeste na vida de você, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos. No 3, 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, lá embaixo tem um cachorro quente grátis para vocês, é um para cada um, tá bom? Pode descer e passar na cozinha. E deixa-me sentir o teu toque.